Eu sou da década de 80, né? Eu nasci em 87. E lembro muito da minha infância até os meus 10 anos, que naquela época, isso é uma comparação que eu faço hoje nessa fase de adulto, que eu conseguia naquela época que hoje é muito mais difícil, que é você ficar no momento presente. Não só porque os tempos mudaram muito, mas também porque quando você é criança você não tem lá grandes preocupações assim, né? Mas o fato e o ponto que eu quero trazer aqui é que não haviam tantas distrações, né? Então hoje você vê que grande parte das pessoas caminham nas ruas com o celular na mão, olhando para baixo, atravessam a rua olhando para baixo, sobem o elevador olhando para baixo, vão no jantar olhando para o telefone. A interação com o mundo virtual é tão grande como a interação, ou maior para muitas pessoas, ou até maior do que a interação no mundo real. E naquela época, nessa fase de infância, os relacionamentos eram muito mais sólidos. As construções, aqui, o grupo de amigos era menor, mas eram amigos mais verdadeiros. Então, havia aquela troca de experiência de você sentar e conhecer um ao outro, e conversar, e sentir a energia, e participar em grupos de reuniões de pessoas que você gosta, ir para aqui, para ali. Isso tudo se tornou um pouco mais difícil hoje, né? Porque quando você sai com as pessoas, que você vai a algum encontro, ou conversa com amigos, grande parte do tempo é perdido ali no, em alguma distração online, ou algum, enfim, celular na mão. E hoje os relacionamentos são muito mais líquidos, né? Já não tem tanto valor assim. Então você vê, hoje para você construir amizades reais, duradouras, sólidas com outras pessoas é muito mais difícil, né? Porque a sociedade está toda muito distraída com o mundo virtual, né? Ao passo que a gente fica mais conectado tecnologicamente, mais desconectado a gente fica da nossa realidade, né? Que é o contato com o próximo. Isso é muito ruim para o nosso desenvolvimento em sociedade e, como o próprio Augusto Cury já diz, né, que a gente vive uma epidemia de ansiedade, né? Ansiedade, depressão, índices de suicídio alarmantes, principalmente nas pessoas mais jovens aí, de 18 a 25 anos. Então, isso porque ao passo que você se conecta com outras pessoas nas mídias sociais, você se expõe, você está sujeito a julgamentos, que muitas vezes você não vai saber lidar com julgamentos, você vai atrair muitas pessoas que vão apoiar o seu trabalho, o que você faz, a sua jornada, pessoas com quem você vai aprender alguma coisa, evoluir, pessoas que você também vai ensinar, mas ao mesmo tempo você também vai atrair muitos haters, pessoas que vão te colocar para baixo, vão criticar de forma muito negativa o seu trabalho, vão falar mal de você, não vão querer ver o seu sucesso. E se você não souber fazer a gestão desses dois lados, tanto do positivo como negativo, então você pode fracassar. Fracassar no sentido de ter um burnout. Burnout emocional, não saber lidar com isso. Muitas pessoas se matam, tem casos aí reais no Brasil, né? Então você vê, o nosso mundo já parece uma grande ilusão, né? Porque tudo que foi contado pra gente faz parte de uma grande mentira, uma grande construção, um teatro, né? E o mundo virtual é mais ainda, é um buraco sem fundo. Ali é um leque gigantesco de opções que você tem para você se afundar e muitas vezes você não consegue filtrar o que dali é real, o que não é, porque você consegue ser exatamente o que você quiser ser. Você consegue criar o avatar da forma que você quiser criar, a imagem que você quiser passar. Você consegue construir um personagem como se você fosse um médico, um personal trainer, uma nutricionista que você nem sabe se realmente foi nutricionista. E muitas pessoas que vão contratar o serviço ali não vão realmente validar número de CREF, ou isso, aquilo. Não. Simplesmente vão ver se tem uma página que é séria, se a pessoa fala, tem argumentos convincentes, passa seriedade no trabalho, essa pessoa consegue atrair público para ela mesmo sem ela ter formação para exercer determinada função, por exemplo. Então, é, toda a realidade ali é construída. Você não sabe se as pessoas que você segue, que mostram ali serem bem-sucedidas e felizes, se elas realmente são felizes. Muitas podem não estar felizes, muitas estão vivendo num vazio existencial, numa depressão, uma ansiedade, uma carência de se sentir parte de um clã, de uma família.
de um grupo que acolhe, de pessoas que realmente se preocupam verdadeiramente com você, né? Então, então o mundo está muito estranho. E aí você precisa ser inteligente o suficiente para você saber filtrar e não cair nessas armadilhas, né? E como você se colocar também nesse meio ambiente e aproveitar dessas oportunidades, porque nem tudo disso é ruim. Porque ao mesmo tempo que a tecnologia ela desenvolve e abre portas para muitas novas coisas acontecerem, né? Também abrem portas para as coisas negativas acontecerem, na mesma proporção. Então, se hoje você tem uma inteligência artificial que te ajuda muito na construção de imagens, de logotipo, de comparação gráfica, de geração de conteúdos, de textos de forma geral, automatização de várias funções técnicas específicas, né? Por exemplo, pilotar um carro, atendimento ao cliente, ou fazer recrutamento de pessoal para sua empresa. Já existe isso sendo feito por sistemas de inteligência artificial, né? Análise de mercado financeiro, caixas eletrônicos em mercados, supermercados, como já existe aqui na Europa já há muito tempo, né? Então, ao mesmo tempo que a tecnologia abre espaço para que o mundo fique mais informatizado e as coisas sejam feitas de forma mais rápida, com mais eficácia, também acaba que tira emprego de muitas pessoas. Então, muitas delas vão ter que se reinventar, aprender funções novas, e aí fica o questionamento, né? Até que ponto vale fazer 4 anos de faculdade, mais 4 anos de doutorado ou mais mestrado, no mundo que está tão diferente, em que as pessoas que ganham muito dinheiro muitas vezes estão fazendo conteúdo na internet, vendendo curso. Até que ponto vale a pena você ser um médico, você ser um advogado, você ser um grande administrador de empresa, sendo que hoje para você administrar uma empresa, analisar dados, tirar conclusões até de diagnóstico médico, por exemplo, a inteligência artificial já foi utilizada para auxílio de diagnóstico médico, para você fazer análise de imagens de raio-x, por exemplo, com muito mais precisão do que um ser humano consegue fazer. A inteligência artificial não cansa. Só aprende, só aprende, só aprende, só desenvolve. Não há limite, né? E vai chegar um momento que o ser humano não vai conseguir colocar o limite na inteligência artificial, como já tentaram colocar, e a própria inteligência já conseguiu desenvolver linguagem própria, já conseguiu ir por fora do próprio algoritmo de desenvolvimento e tirar algumas amarras, alguns bloqueios. Então, como o próprio Elon Musk falou, né, a construção de um deus, né, um deus do mal, só se for. E a gente vive realmente uma Skynet. Skynet lá do filme do Arnold, né? Engraçado que esses filmes todos contam a mesma história de uma forma diferente, né? Sempre o humano lutando contra a máquina. O Matrix já foi isso. Você tinha ali as máquinas que aprisionavam seres humanos numa realidade ilusória, né? Então eles ficavam aprisionados dentro da própria mente, né? E aí você entra naquela ideia, né? Como é que você vai deixar de ser prisioneiro sendo que você nem sabe que está preso, né? Então essa é a prisão da mente. E você tinha grupos ali de rebeldes que tentavam libertar esses seres humanos dessa ilusão, né? Que é a ideia do Neo, a ideia de você tomar a pílula vermelha, de você acordar para a realidade. Esse que é o conceito da pílula vermelha e a pílula azul, né? Que é a Red Pill e a Blue Pill. Que é você acordar, tomar a Red Pill, você tentar olhar o mundo por cima da superfície. Você olhar como se tudo isso fosse construído, fosse parte de um jogo. E que há muito mais para ser aprendido se você conseguir expandir um pouco a sua mente e se libertar dessa prisão, né? E o Exterminador do Futuro, de uma forma diferente, ali eram as máquinas que era Skynet, que acabava chegando num ponto de desenvolvimento tecnológico tão alto que desenvolvia quase que uma consciência própria. Eles queriam exterminar os seres humanos. E eles tinham um outro grupo de rebeldes ali que lutavam contra as máquinas para evitar esse apocalipse, né? E o resto da história todo mundo já conhece. O mais interessante desse filme Matrix, né, para quem entendeu, é que no final tem o Cypher. O Cypher ele faz parte daquela tripulação, da tripulação da Nabucodonosor, acho que é o nome da máquina, da nave, né? E ele trai a equipe dele. Ele volta para Matrix. Ou seja, ele prefere viver naquela realidade ilusória, mesmo sabendo da existência daquela realidade, sabendo que é uma ilusão, mas ele gosta de estar ali. Ele gosta do sabor da comida, ele gosta de viver no luxo e no prazer, né? E aí fica até uma questão filosófica, né? Até que ponto vale a pena você despertar dessa ilusão, né? É uma coisa que vale a pena questionar. Geralmente quem desperta um pouco a consciência, começa a ter um conhecimento um pouco diferente da nossa realidade, diz que é um mundo muito solitário. Isso a gente vai falar em outro vídeo, né? Mas com tudo isso, o que é que eu faço? Eu vivo minha vida, né? Como se fosse o Cypher, como se fosse Cypher. Viver nessa realidade, viver nesse mundo que a gente vive, sabendo das armadilhas,
sabendo como movimentar minhas peças para ter mais sucesso nas coisas que eu faço, saber que o mundo é uma grande peça de teatro, né? Que existem muitas coisas que acontecem por trás das cortinas, atrás dos bastidores, que a gente não tem acesso, que a gente não sabe, pessoas que a gente não consegue alcançar, mas que são as pessoas que controlam tudo. Porque a única coisa que importa para essas pessoas é poder. É poder, é controle, é ganância, é luxúria. E para o povo, que é você, eu, somos nós dois, sobra pão e circo. É como já dizia lá um poeta na época do Império Romano, né? Ao povo, pão e circo, né? Que é pão é fast food, é comida barata, coisas que vão te envenenar, que vão levar para uma decadência do seu sistema. O circo vai ser entretenimento barato, que vai te levar para uma... te deixar estúpido, preso na ilusão e vão te levar para uma decadência cognitiva, né? Para que você aprenda conteúdo que você não vai usar para nada, conteúdos que vão ser banais e que não vão te influenciar de forma positiva no seu desenvolvimento como ser humano, né? Que não vão te agregar valor, né? Então fica aí a reflexão. Espero que vocês tenham conseguido captar aí. Eu sei que muitas pessoas ainda não conseguem entender um pouco desse viés, dessa visão meio que parece utópica da nossa realidade, mas é uma ideia que vale a pena olhar de perto, vale a pena ser estudado, né? Então eu acho que é importante a gente abrir espaço para que outro tipo de conhecimento também entre na nossa vida, né? Para que a gente não feche as portas para tudo que é estranho, né? Às vezes o que é estranho, de repente, vai trazer algum conhecimento para a gente, pode fazer algum sentido para você, de repente pode valer a pena você aprender alguma coisa diferente de tudo que foi ensinado para você até agora. Então, um abraço, um beijo para vocês e até a próxima. Tchau.